dia, meu nome é Bruno Fernandes, eu tenho 15 anos, sou de Maringá, Paraná, e vou começar minha palestra fazendo uma pergunta a vocês. Até que ponto os idiomas moldam quem somos? Porque de tão pequenininhos que nós aprendemos a falar, é algo que a gente nem percebe que faz parte da nossa vida. Nós não paramos para pensar a importância que um idioma tem na nossa vida. Então, até que ponto eles conseguem mudar os nossos pensamentos? Para começar, quero que vocês pensem num macaco azul andando de moto em Paris. Conseguiram pensar? Bom, eu imagino que isso nunca aconteceu na história do universo, nem na história da humanidade. Mas apenas com palavras, em alguns segundos, eu consegui fazer vocês pensarem em algo que nunca aconteceu. Então, isso mostra o poder que as palavras têm. E aí surgem algumas dúvidas. Como, quando e por que foi que surgiram os idiomas? Como foi que passamos de seres vivos que eram incapazes de transmitir ideias através de sons para seres que conseguem passar ideias tão complexas quanto essa só por meio da voz? É algo muito incrível. Bom, agora vamos imaginar que somos caçadores nômades há centenas de milhares de anos atrás e ao longo das nossas vidas nós aprendemos a caçar, aprendemos locais mais seguros, aprendemos a usar certas ferramentas. Porém, não temos o dom da linguagem. Então, como vamos a passar esses conhecimentos para as nossas gerações futuras? Como vamos a evoluir como humanidade? Pois a cada vez que uma geração morre, teria que começar tudo de novo, pois os conhecimentos não podem ser transmitidos sem uma linguagem. Com isso, temos que a linguagem, ela surgiu por uma necessidade. Foi a necessidade de evoluirmos como sociedade, de evoluirmos como humanidade, que nos levou a associar certos sons a objetos que gradualmente foi se transformando numa linguagem. E é especulado que isso aconteceu há cerca de 300 mil anos atrás, junto com o desenvolvimento do nosso neocórtex. O neocórtex é a parte do nosso cérebro responsável por funções mais complexas, como raciocínio lógico, o uso da linguagem, que é essa parte mais exterior. Essa parte daqui é o nosso neocórtex, foi o que nos diferenciou como espécie humana. Bom, acabamos de ver como que a linguagem ela é tão intrínseca até a própria origem da nossa espécie. E aí surge mais uma dúvida. Será que se eu tivesse tido a mesma vida, com os mesmos acontecimentos, tudo acontecendo do exato mesmo jeito, porém eu teria nascido em outro país em que tudo aconteceu de um outro idioma, será que eu seria a mesma pessoa? Será que pensaria do mesmo jeito? Enxergaria o mundo igual? Ou seria a mesma coisa? Ou seria diferente? Bom, existem vários estudos, entre eles, esse aqui eu acho muito legal. No russo, ele tem duas palavras diferentes para as cores que a gente chama de azul claro e azul escuro. Sini e Goluboy. Bom, o genial é que eles foram postos para analisar essas cores. Eles sentaram numa mesa e foram postos para ver azul claro e azul escuro. E o cérebro deles reagiu como se fossem duas cores totalmente diferentes. É como se, para a gente, tivesse trocado do azul para o vermelho. Para eles, é azul claro e azul escuro. E para falantes de inglês, que foram alvos também desse teste, para o cérebro deles, não houve uma mudança tão drástica. Outra coisa também, muito legal, é como a linguagem ela consegue moldar a nossa percepção de espaço. Por exemplo, se eu pedir para vocês organizarem essas fotos em ordem cronológica, vocês organizariam da esquerda para a direita, de cima para baixo. É porque esse é a nossa ordem de escrita. Porém, se pedir para alguém que fala árabe organizar, ele organizaria da direita para a esquerda, de cima para baixo, que é o sentido de escrita deles, que seria o nosso contrário. E o mais legal de tudo, tem uma tribo na Austrália chamada de Kuuk-Thaayorre. Eles se organizam em relação ao espaço, não em relação a eles. Eles se organizam em relação à posição geográfica. Então, por exemplo, se eu estou voltado para cá, eu vou organizar as fotos da minha esquerda até a minha direita. Se eu estiver olhando para cá, da minha esquerda para a minha direita. Então, o referencial que nós temos para organizar essas fotos daqui seria o nosso referencial, não o referencial da Terra, referencial geográfico.
Porém, essa tribo, se eles estão olhando para o norte, eles vão organizar as fotos sempre de leste para oeste. Então, se eles estiverem voltados para o norte, eles vão organizar as fotos da direita para a esquerda. Se eles estiverem voltados para o leste, seria para fora do corpo deles, vindo até eles. E vai acontecer a mesma coisa, só que tudo olhando para lá, que seria o leste. Isso é muito genial. Mas será que essa influência vai além do abstrato? Porque até agora vimos como muda a nossa percepção de mundo, que é algo muito abstrato. Mas será que muda como o jeito que o nosso cérebro funciona? Algo mais físico, algo mais palpável? O legal é que sim. Bom, agora vamos para uma metrópole. Uma metrópole que ninguém nunca foi. No começo, vamos estar muito perdidos mesmo. Não vamos saber onde estão as coisas mais básicas. Não vamos saber onde está o hospital, onde está a padaria, onde estão as coisas mais básicas, não vamos ter noção. No começo, vamos gastar muita energia, mas muita energia mesmo, em tentar se localizar, em chegar em uns lugares. Porém, ao longo do tempo, conforme você for percorrendo mais essa cidade, mais fácil fica para você percorrer. Menos energia você gasta para chegar nos lugares que você quer chegar. E é exatamente isso que esses estudos tratam com os idiomas. Foram colocados na rede... Esse aqui é o mapa de linguagem do nosso cérebro. É a região do cérebro responsável pelo controle de linguagens. Foram colocados poliglotas e não poliglotas para analisar um idioma. Geralmente é o idioma nativo. E foi visto que a atividade cerebral dos poliglotas era muito mais reduzida do que os não poliglotas, quando foram colocados para ouvir esses idiomas. Então, o cérebro ele se torna muito mais eficiente. Quanto mais idiomas você aprende, mais fácil fica para você processar a linguagem e qualquer linguagem. Isso é muito genial. Por exemplo, nesse gráfico aqui, a parte vermelha é a atividade... Bom, aqui é cada região do cérebro que foi analisada, e a parte vermelha é a parte do poliglota. Se você ver, é uma região muito mais baixa atividade do que quem não é poliglota. Então, isso torna o nosso cérebro mais eficiente. Se uma linguagem consegue fazer isso, imagina o que outras habilidades não conseguem fazer. Então, por que não se desafiar e aprender um novo idioma? Além de expandir seus horizontes, você estaria construindo uma nova percepção do mundo. Você estaria aprendendo uma nova cultura, um novo jeito de enxergar o mundo. Muito obrigado. Antes de terminar, eu estou fazendo um site chamado Descomplicando Idiomas. Ele tem Instagram, o código QR dele é esse daqui. E espero que vocês gostem. Eu estou gravando bastante conteúdo e proximamente virão mais novidades. Muito obrigado.